importante vermos os próximos passos, as reações de arquibancada e reações institucionais também, né? Porque vejam só o que o resultado é capaz de fazer nas reações, nas interpretações, né? É um Atlético que no seu principal desafio da temporada teve a sua principal atuação, teve respostas que não vinha conseguindo dar ainda, conseguindo entregar. E tenho batido muito na tecla com o Edu, isso que ele disse também, até contigo quando você esteve na turma do bate-bola nos últimos dias. Seguimos vivendo uma pré-temporada apesar do clássico. Este Atlético e Cruzeiro, que sempre importa muito e vale mais do que o Mineiro, ainda é um clássico em um contexto de começo de ano, com muita coisa pela frente. No caso do Atlético, com uma ruptura, mas pensando em elenco, não pensando em comissão, a mesma comissão, a mesma vontade de aplicar em campo uma ideia de jogo, mas que no ano passado ele percebeu que ele não poderia fazer da maneira que estava, do jeito que ele chegou, não pôde contratar jogador, tem tudo isso e muito mais. E do lado do Cruzeiro, uma temporada que aparece com um gosto de vitória na boca do torcedor que não aparecia há muito tempo, porque os anos anteriores eram de muita dificuldade, e um torcedor do Cruzeiro que gostou de ver aquele time do jeito que ele jogava, com aquele treinador, com aquelas peças, mas que a partir de agora tem um comandante diferente, que num primeiro momento ele pode até entender que ele não tem que mexer, ele vai tentar fazer uma adequação aqui ou ali de um jeito ou de outro, mas de uma tendência que aos pouquinhos, Ale, algumas coisinhas diferentes passem a aparecer. E surgir coisinha diferente, se o resultado também mudar, vamos ver como a interpretação do que está fora do clube e do que está dentro do clube vão perceber, porque mesmo que seja a mesma peça, as mesmas peças, as mesmas bases, com uma inserção de um Gerson e com um técnico vitorioso como o Tite, você perde um super clássico, a interpretação pode ser para um lado ou para o outro, né, Ale? E você falou uma coisa que é importante, as mesmas peças que nem sempre conseguem ter o mesmo rendimento. É isso aí. Eu vou te falar que do que eu conheço do Fabrício Bruno, o 2025 dele foi o melhor momento da carreira dele, na minha opinião. Do que eu conheço do Vidalba, que é pouco, que é menos do que o Fabrício, foi a melhor temporada da carreira dele. O Lucas Romero, a mesma coisa. O Lucas Silva é mais difícil, né? Porque quando ele aparece muito bem, desperta o interesse do Real Madrid, mas também jogou muito bem. Matheus Pereira jogou muito bem. Christian jogou muito bem. A gente não sabe se eles vão conseguir repetir a excelência nesse ano de 2026. Para começar por aí, né? Então começar por aí. Outra coisa, diferente do Atlético, o Atlético jogou todos os jogos do Campeonato Mineiro com 50% dos caras que jogam no time principal. Titular ou reserva, é muito difícil você definir, porque você não sabe exatamente o que pensa São Paulo, mas pelo menos metade do time, para todos os jogos do Mineiro, e eu tenho as escalações aqui, ele jogou com um time titular, tá? Metade do time era titular. O Cruzeiro jogou um jogo com o time titular. No primeiro jogo, jogou Jonathan Jesus, que hoje é titular, mas não é titular, e o Mateuzinho jogou 18 minutos. No segundo jogo, jogou Jesus e jogou o Arroio. O Arroio hoje não é titular, e o Jesus essa condição. Aí contra o Uberlândia no 5-0 foi o time titular. Contra o Democrata, jogou o Cássio, que é titular, o Jesus, que eu já expliquei a condição, o Arroio e o Gerson, que vai ser titular, evidentemente, né? Então ele jogou um jogo com o time titular e jogou hoje. E vou te falar, eu não achei que o Cruzeiro fez uma partida ruim, não. Eu achei que o primeiro tempo do Cruzeiro foi bem interessante, meio que naquele estilo, né? Que é um time organizado, que é um time que, como disse o Edu, não faz força, né? Para defender e para atacar. Um time que todo mundo sabe o que fazer em campo. E no segundo tempo, acho que até pela força, pela capacidade individual, e o Atlético depende muito disso, né? E mostrou isso hoje. É uma jogada do Dudu, é uma jogada do Hulk, que acaba definindo o jogo. Acabou tendo insucesso. Mas o Cruzeiro poderia tranquilamente, e até teve a oportunidade com o Arroio, sair com empate. No segundo jogo com o time titular, com o time que vai jogar contra o Botafogo na quinta-feira. Com o time titular. Então, evidentemente que você tem que ter tem que ter uma cautela. Outra coisa, o time o torcedor pode se acostumar com essa ideia. Nem sei se ele é contrário a essa, mas o time do Tite vai mudar.
A gente estava conversando antes do jogo, eu imagino 3 mudanças no time ideal do Tite. 3 mudanças, além do Gerson, né, que o Gerson todo mundo sabe que vai jogar e ele realmente é muito talentoso, claro, precisa entrosar, precisa adaptar, mas é muito talentoso. O Gerson vai ser titular desse time, o Mateuzinho será titular desse time e eu acredito que ainda ele vai mudar, na ponta ele vai colocar um jogador mais arisco. O Arroio ainda é muito cru taticamente, mas quando o Sinisterra tiver apto, né, e está demorando, né, eu acho que ele pode ser essa opção. O time ainda vai mudar e ainda vai entrosar e ainda vai pegar, mas vou repetir, segundo jogo do time titular do Cruzeiro, e não achei que o Cruzeiro fez uma partida ruim, não, pelo contrário, achei que o primeiro tempo foi bom e o segundo tempo o Atlético foi melhor. Como é que você interpreta, Edu, esse lado do Cruzeiro, né? O próximo passo a ser dado pelo Cruzeiro após uma derrota no Superclássico. Antes do jogo, no meu comentário, eu falei que eu não ia transformar o perdedor, caso houvesse um perdedor, num vilão e fazer crise nesse perdedor. O perdedor foi o Cruzeiro. E eu tô com a Lê, cara. Não vi um jogo ruim do Cruzeiro. Teve momentos ruins. Nós vimos atuações individuais inferiores a das que a gente vinha vendo em 25. O William fez um jogo muito ruim hoje. O segundo tempo, vamos lá. Segundo tempo muito ruim do William. E o segundo tempo ruim do Fabrício Bruno, tá? Não foi bom o segundo tempo do Fabrício Bruno. Mas não foi, o Cruzeiro não jogou mal. Se o Arroio faz aquele gol debaixo da trave ali, acabava um 2-2. E os elogios ao Atlético seriam menores, as críticas ao Cruzeiro seriam menores. O pobre coitado do árbitro estaria levando porrada por conta do pênalti que ele não deu, e foi pênalti, e o VAR também. Ou da não expulsão do Scarpa no lance com o Romero, que era para vermelho no segundo tempo. Mas o Atlético ganhou. E aí é claro que o torcedor ou parte da imprensa vão tentar arrumar vilões. O Arroio precisa tirar lições do gol que ele perdeu. É bom sofrer, sabe? É bom ele sentir o gol que ele perdeu. Isso vai fazer ele crescer ainda mais. Eu fiz uma crítica construtiva ao Arroio antes do jogo. E no jogo contra o Democrata, porque eu comentei o jogo, falei: Arroio, você tem que florear menos, cara. Seja mais objetivo. No lance do gol não foi nem isso. Ele foi objetivo. A bola chegou, ele tocou, mas ele perdeu o gol. Mas pro seu crescimento, Arroio, você tem que sentir esse gol que você perdeu. Você não pode perder um gol desse num clássico, com mais de 40 minutos. Tem muito do gol que você perdeu na derrota do Cruzeiro. E você sentir isso, você chorou depois do jogo, vai te fazer crescer. Que você tire lições do gol que você perdeu. E eu concordo com a Alê. Não esperem o Cruzeiro do Tite em 2026 que seja um espelho do Cruzeiro do Leonardo Jardim. Quem foi ao mercado e contratou o Tite, eu acho que contratou bem. O Tite, para mim, é um grande treinador. Não foi trazer o Tite para que ele desse continuidade e que espelhasse o que o Leonardo Jardim fez e que o Cruzeiro seria o mesmo. Não vai acontecer. Nós veremos coisas diferentes. Vai ser um Cruzeiro. Pode ser parecido? Pode, mas igual não. Não vai. E quando você muda alguma coisa, alguns jogadores que foram potencializados vão entregar menos, outros que entregaram menos vão entregar mais. Tem os reforços, o Gerson vai ser titular, o Alê citou 2, Sinisterra e Mateuzinho, que eu concordo que tem potencial de serem titulares, mas vão precisar jogar e se lesionar menos para conseguirem essa titularidade. Do Mateuzinho, o Tite adora o jogador, mas eu acho que vai ter até mais dificuldade, porque os 2 caras que estão na posição dele estão jogando muita bola. E eu acho que foram bem hoje. Tanto o Romero quanto o Lucas Silva. E o Alê trouxe aí a utilização. Foi o segundo jogo desses 2, né, Alê? Esses 2 nem pro banco foram contra o Democrata. Porque no segundo tempo contra o Democrata entraram Caio Jorge, Matheus Pereira, Christian. Esses 2 nem pro banco foram. E eles fizeram um primeiro tempo melhor do que o segundo, porque fisicamente, cara, você começa a dar mostras que você tá no início de temporada. E eles foram cansando e acabaram sendo substituídos. Mas a grande notícia é que, independentemente de quem for o titular, o Tite ali na frente vai ter o Matheus Henrique para ser utilizado. Ele vai ter o Sinisterra, eu espero que tenha o Sinisterra, porque esse vem convivendo com lesões há mais tempo. Aliás, se não convivesse com essas lesões, não teria saído da Inglaterra. É uma aposta do Cruzeiro. E eu espero que dê certo, porque é um grande jogador. O Arroio, que é um 1 contra 1, concordo com o Alê nisso também.
é gosto do Tite, tá, gente? Não é gosto meu e do Alê. Ele gosta de ter um meia por um lado e um ponto, o cara do 1 contra 1 pelo outro. Os times dele geralmente tem isso. A seleção brasileira teve isso. E pode ser o Sinisterra, pode ser o Arroio. E do outro lado vai ser o Gerson, que eventualmente vai fazer um segundo homem, como ele terminou o jogo hoje, fazendo esse segundo homem de meio de campo. Tô vendo o Japa com muito cartaz com o Tite. E por merecimento, como gosta de dizer o Tite, porque esse início de temporada desse time reserva que o Tite utilizou nos jogos, o Japa foi um dos destaques. Mas hoje no Clássico, apesar de tudo isso que a gente falou, teve problemas. E para mim os problemas maiores foram defensivos, principalmente o lado direito do Cruzeiro. Duas peças, o William e Fabrício Bruno, hoje não foram bem. E o Jonathan Jesus, mais no lance com o Hulk. Gente, o Hulk não vinha fazendo um grande jogo, tá? Não estava jogando bem. Mas voto do Alê reflete bem, porque o Alê fala, o Hulk meteu um gol antológico. Mas ele não vinha fazendo um grande jogo, por isso ele votou no Dudu, que fez um senhor jogo. Segundo tempo do Dudu é um espetáculo. Você tá falando do lado direito do Cruzeiro mal, porque o lado esquerdo do Atlético engoliu o lado direito do Cruzeiro, né? A vida do comentarista não é fácil, né? Você pode ter certeza que teve um monte de comentarista que no intervalo criticou o Hulk pra caramba. Bateu no Hulk. Ele não jogou bem, cara. A maioria dos ataques do Atlético morreram nos pés do Hulk. Mas o homem decidiu o jogo. E dali em diante, foram poucos minutos depois do gol, porque ele acabou sendo substituído, ele foi bem. Mas voltando a falar do Cruzeiro, o segundo tempo do Cruzeiro, individualmente, alguns jogadores deixaram a desejar, e pode ter muito disso, de ser apenas o segundo jogo desses caras na temporada. Até acho que tem. Vai haver um crescimento, uma melhora, mas a covardia é o peso do Clássico com 25 dias de pré-temporada. O perdedor sofre muito. Você pode ter certeza que o William vai tomar porrada pra caramba. Fabrício Bruno, Tite, Christian, Arroio, Jonathan Jesus. Essa turma vai tomar muita porrada, porque o Clássico ele tem um peso diferente, tanto na hora de elogiar quanto na hora de criticar. Mas, gente, deem tempo. Deem tempo ao Tite, deem tempo ao Fabrício Bruno, deem tempo ao William, ao Lucas, ao Matheus Henrique, ao Sinisterra. É início de temporada. Perder Clássico ninguém gosta. Perder Clássico é doído. Mas o Cruzeiro teve que jogar o Clássico. O Clássico estava programado para agora. E a partir de agora, a temporada começa efetivamente para os dois times. Aumentam-se as cobranças, a pressão, os elogios. A turma tem que entregar mais. O Sampaoli, o Tite, o Fabrício Bruno, o Alonso, o Hulk, o Caio Jorge. Essa turma vai ter que entregar mais a partir de agora. A partir de agora começou 2026. Feliz 2026 a todos vocês. Agora o bicho começa a pegar.